Salve, salve, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Sociologia. Estou aqui para tratar de um tema importante do campo de Ciências Humanas e suas tecnologias para o Enem. A gente vai falar hoje sobre patrimônio cultural. Por que a gente vai falar sobre patrimônio? Talvez porque vira e mexe cai uma questão sobre isso no exame do Enem. Óbvio, você já deve ter visto isso, né? Mas mais do que isso, se você estiver atento aos jornais ultimamente, você deve ter acompanhado que o movimento terrorista do Estado Islâmico tem destruído uma série de monumentos no Iraque, na Síria, enfim, e que isso tem dado muita repercussão e que a Unesco tem considerado isso, inclusive, como crime de guerra. O que tem acontecido? Os monumentos têm sido destruídos, patrimônios culturais materiais, e é um assunto que a gente vai tratar aqui na nossa teoria, mas principalmente as peças menores e que são valiosas estão sendo vendidas para colecionadores e que estão sendo utilizadas para financiar os atentados terroristas. Então, além desse aspecto mais atual do assunto, vamos abordá-lo na nossa discussão de hoje, ok? Então, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é toda vez que a gente considerar os artefatos que vão ser mais representativos para uma cultura, para um grupo humano. E aí você vai entender que ele precisa ser alçado à categoria de um bem que merece ser preservado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou guardá-lo para sempre. Eu vou conseguir dar garantias de que as gerações futuras vão ter acesso àquele bem. E que dessa forma, um determinado grupo sociocultural se mantém na história. Tem a sua relevância pensar sobre isso. E se a gente considerar que a cultura é tudo que os indivíduos produzem quando vivem em sociedade, conjunto dos seus símbolos, seus signos, suas práticas e seus hábitos, a gente vai entender que essas produções nos ajudam a demarcar a especificidade e a representação de diferentes grupos culturais. Quando a gente falar então sobre patrimônio, a gente vai começar a entender, e você está vendo aí nesse slide, que tem alguns aspectos importantes. A gente não está falando só de prédio, aquela imagem característica que a gente tem de que patrimônio se refere a museu, residência, prédio velho, poeira. Não é só isso não. Mas, ok, vamos admitir, patrimônio cultural vai sim considerar, de modo geral, prédios, palácios, igrejas, residências oficiais, mas também vai trazer para a gente utensílios, mobiliários, paisagens urbanísticas, ambientes naturais. A gente pode preservar um parque como patrimônio cultural. Acredite, um parque todo, uma costa, ok? Então a gente tem toda uma abrangência maior para considerar alguma coisa que precisa ser preservado. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar então? Sobre os processos de patrimonialização. Quais são eles? Como é que eles se dividem? A gente tem o patrimônio cultural material, e aí vamos simplificar. O que é material? Né? Aquilo que é palpável, aquilo que a gente pode pegar? Beleza, então patrimônio cultural material, que tem como especificidade o tombamento. Opa, você derruba o patrimônio cultural, você tomba? Não, calma, não é isso não. O tombamento do patrimônio cultural é justamente uma medida pública de preservação que você já vai entender. Além disso, a gente tem o patrimônio cultural imaterial. E, por fim, mas não menos importante, os patrimônios culturais da humanidade. A gente vai tratar de cada um deles agora, tá bom? Toda vez que a gente falar de um patrimônio cultural material, a gente vai estar tratando da preservação de diferentes artefatos culturais que têm materialidade, que podem ser tocados. E aí, abre um pouquinho a sua cabeça para sair daquela coisa do prédio, ok? Vamos lá, obra de arte, fotografia, livro, móveis, utensílios, edifícios, ruas, cidades, cascatas. Sim, tudo isso pode ser um patrimônio cultural material. Para quê? Por que eu vou preservar esse tipo de coisa? Para garantir que as gerações futuras conheçam como os seus antepassados viveram. E a gente consiga garantir que a perpetuidade de um povo no tempo. Essa frase é fundamental e a gente vai voltar a falar dela no final da nossa aula, ok?
Além disso, só os patrimônios culturais materiais podem ser tombados. E aí, como eu falei, tombar não é derrubar nada, tá? Pode ficar tranquilo. O tombamento é só um processo administrativo que acontece no Brasil a partir de uma iniciativa do poder público, tanto municipal, estadual ou federal, que vai garantir condições de preservação e de manutenção de integridade de bens móveis ou imóveis que são de interesse cultural e ambiental. Tudo bem? Quando tombo um determinado patrimônio cultural, material, determino assim que ele vai ter mantido a sua integridade. Posso pensar, por exemplo, na manutenção da sua fachada. Posso pensar, por exemplo, na sua cor. Posso pensar na preservação de todo um conjunto de casas ao redor de uma praça que tem um significado importante. Tudo bem? E quando a gente criar esse tipo de movimento, a gente vai dar de cara também com os patrimônios culturais e materiais. E agora sim, a gente vai sair do mundo palpável da matéria e vamos lidar com a subjetividade. Subjetividade não é menos importante. Subjetividade é só aquilo que a gente vai produzir, não de maneira material. E aí a gente vai falar da preservação de rituais, linguagens, práticas, tradições, danças, músicas, folclores, festividades. Tem tanta coisa que se produz no Brasil e no mundo que merece esse status e que é preservado. Então a gente acaba encontrando nessa categoria de patrimônio cultural e imaterial uma série de rituais e de festas que nos representam, brasileiros, e que representam outros grupos e outros povos. Tudo bem? Agora vamos lá. A Unesco, que é a organização da ONU que cuida sobre educação, ciência e cultura, aquela que lá no começo do vídeo eu disse que estava preocupada com a questão da destruição dos monumentos pelo Estado Islâmico no Oriente Médio, lembra? Então, não esquece das coisas que eu falo não, hein? Ela diz o seguinte: toda vez que a gente falar de um patrimônio cultural imaterial, ela tem uma determinação. É o seguinte: refere-se às práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos, os indivíduos vão reconhecer como parte do seu patrimônio cultural. Fechou aspas? Então vamos continuar. Aí, 2 exemplos para você. Patrimônio cultural material do Rio de Janeiro, Hotel Copacabana Palace. Você nunca tinha reparado que a fachada dele não muda? Que a cor do hotel também não tinha mudado? Bom, vou chutar que você tem uns 17 anos, 18, mais velho do que isso. Será que esse hotel nunca foi reformado? Você nunca parou para pensar que toda vez que ele é reformado ele é pintado da mesma cor? Isso acontece porque ele é um patrimônio cultural material e é tombado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, dá uma olhada daí mais embaixo. A gente tem um exemplo de patrimônio cultural imaterial, uma ukulele, uma dança típica dos antigos escravos que, se esquecida, se não preservada, como a gente vai saber que existia? Opa, você não sabia que uma ukulele existia? Pois é. E aí a ideia é que cada grupo, cada vez que você preserva esse tipo de prática, você garante a identidade desse grupo e garante a perpetuidade dele no tempo. Gerações futuras vão ter conhecimento sobre isso e todos os interesses públicos vão se garantir através dessa preservação. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Então vamos embora. Outra modalidade de patrimônio cultural é aquele que recebe o título pomposo de Patrimônio Cultural da Humanidade. É pomposo mesmo, afinal de contas você vai representar a humanidade inteira. E aí não vale só para mim, não vale só para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Vale para todo mundo, interessa a todos. Opa, será que tem alguma coisa no Brasil que merecesse esse status? Acredite que tem. Você desconfiou que não tivesse? Primeiro exemplo, plano piloto da cidade de Brasília, criado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que foram considerados pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Viu? Além disso, a gente tem
cerca de 850 bens que merecem esse título, espalhados em 138 países ao redor do mundo. Muitos deles, lembre-se, estão sob ameaça de atentados terroristas do Estado Islâmico, ok? E aí, ó, exemplos de patrimônios culturais da humanidade brasileira. Achou muitos? Eu não acredito que você pensou que não fossem. São sim. E aí, lembra do que a gente conversou? Cidades, mobiliários, paisagens, parques, cascatas, centros históricos, florestas, tudo isso é encontrado na condição de patrimônio cultural da humanidade. Entendeu? A gente vai criar uma série de preservações de elementos que garantem contar uma parte da história do Brasil e garantir para gerações futuras quem foram os brasileiros e como chegamos até aqui. Se a gente não preservar a costa do descobrimento entre a Bahia e o Espírito Santo, como é que a gente vai recontar a nossa história da chegada dos portugueses? Se a gente não tiver uma preservação no Parque de Foz do Iguaçu, como é que a gente vai manter as cataratas? E aí a ideia da preservação é justamente garantir a integridade desses bens. Tudo bem até aqui? Então, para que é que a gente faz isso? Perda de tempo? Falta do que fazer? Jamais. A cultura não é importante, nunca. Cultura é um dos bens mais importantes produzidos pelo ser humano. A ideia, então, é que toda vez que a gente constitui um patrimônio cultural, a gente consegue garantir a preservação da cultura material e imaterial de um grupo. E isso é o que determina a perpetuidade dele no tempo. Quando a gente preserva um patrimônio, eu garanto que as gerações futuras vão saber quem foram os seus antepassados, o que eles fizeram, como eles viviam e vão poder aproveitar os benefícios desse conhecimento. Tudo bem? Então, fique agora com a teoria. Espero que você aprenda bastante com esse tema e a gente se encontra numa outra oportunidade. Boa sorte, bons estudos!